Olá, aqui é o professor Gelbert falando com mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos osciladores senoidais, as nossas configurações de osciladores senoidais. A gente vai continuar falando sobre a ponte de Wien. Na aula passada a gente já mostrou todo o equacionamento básico da ponte de Wien e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Tá? Então eu vou te mostrar o passo a passo para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse oscilador, a ponte de Wien, tá? Mas antes da gente começar, eu queria te pedir já para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber vídeo novo toda semana e compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita pode se beneficiar com ele. Isso vai estar ajudando muito outras pessoas e a gente aqui também no canal, fazendo com que a gente possa crescer e impactar cada vez mais pessoas, tá? Também queria te convidar a participar da nossa comunidade no Telegram, onde a gente está colocando conteúdos exclusivos para a nossa comunidade. O link para você participar da nossa comunidade está aqui na descrição desse vídeo. Depois vai lá e clica e participa da nossa comunidade, tá? Beleza? Então vamos lá para eu te mostrar o passo a passo de como você pode pegar esse caso particular da ponte de Wien que a gente vai estar trabalhando hoje, tá legal? Bem, então estou aqui com o nosso circuito oscilador com ponte de Wien, tá? Que a gente já apresentou na nossa aula passada, que é basicamente esse circuitinho aqui, que tem essa parte de cima aqui formada por esse circuito RC. E essa parte de baixo a gente tem o nosso RX, RY, pegando aquela configuração não inversora, que a gente apresentou em aulas anteriores, tá? Então, se você ainda não assistiu a aula passada, a gente fez o equacionamento completo desse circuitinho aqui, tá? Para que você entenda quais são as equações desse cara e como é que você vai estar trabalhando com ele em termos de análise de circuitos, tá legal? E você vai ter um entendimento mais profundo sobre o equacionamento desse cara, tá? E aí a gente vai pegar um caso particular agora, tá certo? Desse cara. Por quê? Porque na aula passada a gente mostrou o circuito de forma geral. Tá? A gente colocou aqui R1, C1, R2 e C2, tá? E agora a gente está colocando esse casozinho particular aqui, tá certo? Em que as minhas impedâncias aqui que estão correlacionadas com essa entrada não inversora, elas valem R e C, ou seja, esse R é igual a esse cara e esse C é igual a esse C aqui também, tá? Então a gente vai configurar dessa forma. Então esse é um caso particular do nosso circuito mostrado na aula passada, tá? E esse é um caso particular que você vai estar encontrando em muitos livros, tá? Então, mais uma vez eu digo, aquela aula passada, tá certo? Na nossa aula passada a gente mostrou o exemplo geral, mostrando como é que você pode fazer o equacionamento geral do seu oscilador com ponte de Wien. Então hoje a gente vai trabalhar nesse caso mais particular, beleza? Aí lá da nossa aula passada a gente mostrou que R2 era igual a K vezes R1 e que C1 era igual a C2 sobre K. Tá? Então a gente definiu um parâmetro K para fazer o equacionamento geral desse circuito aqui, tá? Do nosso oscilador com ponte de Wien, tá legal? E aí já percebendo que esses dois caras aqui eles são iguais e esses dois caras aqui eles são iguais, ou seja, essas resistências elas são iguais e as suas capacitâncias elas são iguais, então a gente vai poder intuir pela expressão da aula passada que K é igual a 1. Tá? Então aqui a gente já está considerando que o nosso K vale 1 e a gente pode retirar isso diretamente do nosso circuito, tá? Então se você ainda não assistiu a aula passada, eu recomendo fortemente que você assista para que você tenha um entendimento maior do que a gente está falando aqui, porque a gente está aplicando diretamente o que a gente mostrou em nossa aula passada, tá legal? O que é que acontece? Na aula passada a gente definiu esse cara aqui, o nosso A, tá? E a gente mostrou que ele valia K sobre 1 mais K quadrado. Como K é igual a 1, nesse caso aqui, em que essas resistências e essas capacitâncias são iguais, então substituindo K igual a 1 aqui na nossa expressão, vai ficar quanto? K igual a 1 aqui, então vai ficar 1 sobre 1 mais 1 quadrado, que é o que você tem aqui embaixo, tá? Então isso vai te dar A igual a 1/3, beleza? Só que a gente mostrou que o nosso A também valia Rx sobre Rx mais Ry, que é baseado justamente nessa configuração não inversora que você tem aqui no seu circuito, tá? Justamente devido ao seguinte, se eu pegar essa tensãozinha aqui e chamar ela de E-, então essa tensãozinha aqui E- com V0, Rx e Ry vai formar um divisor de tensão. Em E- sobre V0 vai ser Rx sobre Rx mais Ry. E a gente mostrou isso bem direitinho na aula passada, tá? Que é justamente o que você visualiza aqui, tá? Então o seu A vai ser igual a quanto? A Rx sobre Rx mais Ry. E o nosso A, a gente definiu na aula passada também como sendo
o E- sobre V0. Então é por isso que a gente tem esse resultadozinho aqui. Tá? E aí a gente definiu aqui em cima, né, a gente conseguiu determinar que o nosso A ele vale 1/3. Então pegando esse A aqui substituído por 1/3, ó, então 1/3 vai ser igual justamente Rx sobre Rx mais Ry, que é o que eu tenho aqui do lado direito da nossa igualdade, tá legal? E aí o que é que acontece? Se eu inverter de ambos os lados, então do lado esquerdo vai ficar 3 e do lado direito vai ficar Rx mais Ry sobre Rx, que é o que eu tenho aqui, tá? O que é que acontece? Do lado esquerdo da igualdade continua sendo 3, e do lado direito eu vou ter o seguinte, eu vou pegar esse numerador e dividir por Rx, então vai ficar quanto? Né? Vai ficar Rx sobre Rx, que dá 1, e Ry sobre Rx, que dá Ry sobre Rx, tá? Isso implica pra gente o quê? Que Ry sobre Rx é igual a 3 menos 1, né? Porque esse 1 está somando, passa para o outro lado subtraindo, então Ry sobre Rx vai ficar igual a 2, tá legal? Então, essa vai ser uma das considerações, né, uma das condições, na verdade, que a gente vai ter que ter, né, para que o nosso circuito oscile, tá? Ou seja, eu tenho que ter que Ry sobre Rx para esse caso em que o K vale 1, tá? Eu tenho que ter que Ry tem que ser igual a 2Rx, né, na verdade aqui, né? Ou seja, Ry sobre Rx tem que ser igual a 2, então isso implica para a gente que Ry é igual a 2Rx, tá? Então, essa é uma das condições que a gente precisa ter para que o nosso circuito oscile, tá legal? O que é que ele está querendo dizer? Está dizendo que aqui no meu circuito, esse cara, o Ry, ele tem que ser igual a 2 vezes esse cara, considerando que todos esses caras aqui de cima, eles são iguais. As resistências são iguais e as capacitâncias são iguais, tá legal? Ora, eu sei que a gente já determinou o K igual a 1, mas a gente pode intuir isso aqui também, tá? Porque como R2 é igual a KR1 e C1 é igual a C2 sobre K, a gente tem que, como K é igual a 1, R2 vai ser igual a R1 e C1 vai ser igual a C2, tá? Então a gente pode dizer que o K é igual a 1, beleza? E no nosso circuito, a gente tem que R1 e R2, eles valem R, ó. E C1 e C2 valem C. Na nossa aula passada, a gente mostrou que essa frequência de oscilação ela valia 1 sobre a raiz quadrada de R quadrado C quadrado, tá? Ou seja, isso aqui vai te dar 1 sobre RC de frequência, tá legal? Então você vai estar utilizando isso aqui. Então você já sabe qual é a relação entre Ry e Rx para esse caso particular, tá certo? Tem que ser igual a 2, tá? E qual é a sua frequência de oscilação? Lembrando, né, que esses são os valores teóricos, tá? Então eu estou te mostrando o equacionamento para que você entenda o equacionamento. E esse aqui é um caso particular do oscilador com ponto de Wien que a gente mostrou o equacionamento geral na nossa aula passada. Beleza? Bem, então eram esses os conceitos que eu tinha para apresentar para você. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se essa aula ajudou você. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também para a gente estar interagindo. Então espero que você esteja entendendo com maior profundidade como é que funciona, né, o nosso oscilador com ponto de Wien, tá? Então a gente vai se aprofundar bastante nesses osciladores, tá? Tanto no ponto de Wien quanto no oscilador por deslocamento de fase e outros circuitos também. Então o nosso curso está andando, está com mais de 30 aulas já, então se você ainda não assistiu às aulas anteriores, convido você a assistir, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar acompanhando toda semana os vídeos novos que a gente posta aqui dos nossos cursos, tá? Então desejo bons estudos para você, fique bem, muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até mais.